Imagine poder criar do absoluto zero o seu próprio agente de IA. E não estamos falando de qualquer agente, estamos falando de um agente completo, capaz de entender mensagens divididas, entender áudio, enviar provas sociais, imagens, vídeos. Um agente capaz de gerar link de pagamento e confirmação de pagamento. Estamos falando também de um sistema que existe uma pausa inteligente quando existe a necessidade de um atendente interagir entre a conversa, mantendo sempre a base de memórias, a base de dados do seu agente sempre abastecida com as informações atualizadas, e você vai aprender a desenvolver isso daqui node por node. E antes de te fazer consumir todo o conteúdo e lá no final você acabar concluindo que isso daqui não é para você, deixa eu te mostrar na prática como essa solução funciona para que você possa tirar suas próprias conclusões e ver se essa solução vai ou não agregar ao seu negócio. Eu vou abrir aqui o meu WhatsApp. Eu vou iniciar uma conversa simulando a interação de um cliente. Eu vou iniciar enviando aqui uma mensagem de bom dia, lembrando que essa mensagem inicial ela está sendo feita por um cliente. Então vamos lá, vou enviar aqui um bom dia. Vamos aguardar ele receber e lidar com essa informação. Olha só. Bom dia. Para começarmos, por favor, qual o seu nome? Bom, eu vou enviar aqui o meu nome para o agente, só deixando claro que eu estou utilizando aqui um prompt simples, objetivo, só para a gente poder utilizar neste conteúdo de apresentação. O prompt é você quem vai formular detalhadamente o que o seu atendente precisa fazer, ok? Aqui a gente vai apenas testar as suas funcionalidades. Então aqui eu vou responder o meu nome enviando em áudio. Vamos ver como que ele vai lidar com essa informação. Opa, bom dia. Meu nome é Wellington. Enviei aqui o meu áudio. Vamos aguardar. E olha só, ele entendeu o meu áudio perfeitamente. Bom dia, Wellington. Muito prazer em falar com você. Como posso ajudar hoje? Gostaria de saber mais sobre o Bonivita ou tem alguma outra dúvida? Bom, eu vou pular essa etapa de entrar em detalhes sobre o produto. Eu já vou direto nas provas sociais, porque eu quero ver como que está funcionando essa questão de enviar as mídias, vídeo, imagem. Eu vou mandar aqui um áudio novamente. Bom, eu já conheço o produto e eu gostaria de ter acesso aqui a algumas provas sociais. Se você poderia me enviar? Maravilha, já chegou aqui para a gente, ó, a informação do áudio e vamos ver como que ele vai tratar isso daqui. Olha só. Claro, Wellington. Vou te enviar alguns links com provas sociais do Bonivita para você conferir. Então aqui a gente tem, né, uma imagem, nesse caso é uma imagem da Evo, porém seria a imagem do seu produto. A gente só colocou isso daqui mesmo para fins de testes. E abaixo segue aqui, ó, vídeo sobre o produto. Então tá aqui o vídeo. Se quiser, posso também ajudar você a realizar seu pedido. Quer que prossigamos com a compra? Bom, então agora que eu já tenho a certeza de que ele está lidando bem com as informações de áudio, ele está enviando as mídias, eu vou então entrar no detalhes de gerar o link de pagamento. Sim, eu gostei bastante e eu quero realizar a compra do produto. E olha só, ótimo, Wellington. Para prosseguirmos com a compra do Bonivita, por favor, me informe o seu e-mail para que eu possa gerar o link de pagamento. Bom, eu vou enviar aqui o meu e-mail. Maravilha, já enviei aqui o e-mail. Vamos aguardar ele processar essa informação. E olha só, já recebemos o link de pagamento. Wellington, aqui está o link para você realizar o pagamento de R$ 1 do Bonivita. Nesse caso, a gente colocou aqui o valor de R$ 1 só para poder utilizar na demonstração do pagamento de fato. Por favor, faça o pagamento e me confirme assim que estiver concluído, para que eu possa verificar e dar continuidade ao pedido. Estou à disposição para ajudar no que precisar. Bom, eu vou pegar aqui o link de pagamento e vou abrir em uma nova aba para poder realizar de fato o pagamento. Mas antes de fazer isso, eu preciso testar aqui de fato a inteligência do meu agente. Eu ainda não realizei o pagamento e eu vou falar que eu fiz o pagamento de fato. Eu quero ver como é que ele vai lidar com essa informação. Opa, acabei de realizar o pagamento. Maravilha. Vamos ver aqui o que é que ele vai fazer. Olha só. Wellington, o pagamento ainda está com status pendente. Peço que aguarde um momento para a confirmação do pagamento pelo sistema.
Assim que for aprovado, eu aviso você imediatamente. Se precisar de algo mais, enquanto isso, estou à disposição. Pronto. Vamos aguardar aqui um tempinho, né? Vamos simular aqui que passou-se alguns minutos, algumas horas e o cliente volta para o atendente. Poderia verificar o pagamento novamente? Vamos lá. Pronto, eu vou enviar a mensagem para o agente. Vamos ver como é que ele vai lidar com essa informação de novo. E olha só, Wellington, fiz a verificação e o pagamento ainda consta como pendente no sistema. Pode levar algum tempinho para confirmação automática. Tá bom, a gente já entendeu aqui que enquanto eu não fizer o pagamento, ele não vai liberar. Beleza? Vamos lá então. Agora eu vou de fato realizar aqui o pagamento. Eu vou abrir aqui um novo navegador. Com o novo navegador aberto, eu vou pegar aqui o link de pagamento e vou de fato realizar aqui o pagamento desse pedido. Vou enviar. Vamos ver aqui se ele gerou tudo certinho. E olha só, já gerou para a gente aqui o nome do produto, o valor de R$1. Vou selecionar aqui a opção de Pix, criar Pix. E vou de fato realizar aqui agora o pagamento desse produto. Vou acessar aqui a minha conta. Maravilha. Agora eu estou aqui escaneando o QR Code. E vou confirmar de fato aqui a compra deste produto. Pronto. O pagamento agora ele foi realizado de fato. Eu realmente realizei aqui o pagamento deste pedido. E vamos ver como é que ele vai lidar com essa informação a partir de agora. Vou novamente voltar aqui para o meu agente. Vou abrir o WhatsApp de novo. E aqui é o seguinte. Aqui eu vou enviar a mensagem de novo. Poderia verificar novamente? Pronto, vou enviar aqui para ele. Vamos ver como é que ele vai tratar essa informação. Olha só. Wellington, o pagamento do seu pedido está aprovado. O seu pedido será processado e enviado em breve. Se precisar de qualquer outra coisa, estou à disposição para ajudar. Muito obrigado pela compra e tenha um ótimo dia. Em seguida, o que é que a nossa ferramenta faz? Ela aciona um atendente, passando as informações do cliente com o status de aprovado. Vamos ver se ela de fato realizou essa tarefa? Eu vou abrir aqui o meu WhatsApp e olha só, ele já enviou para a gente aqui, né, as informações do cliente. Aqui seria o nome do cliente, ele enviou aqui nessa coluna por Patrícia, mas isso daqui é questão de a gente passar mais detalhes lá no prompt, porque aqui Patrícia de fato é o nome do WhatsApp que está conectado aqui, enviando mensagem para mim como cliente. Então ele puxou aqui o nome do WhatsApp. Então ele trouxe aqui as duas informações, ele trouxe o Wellington e Patrícia. Trouxe o número do cliente que entrou em contato comigo, trouxe aqui o e-mail e trouxe também o status do pedido aprovado. E a partir desse ponto, o atendente agora ele passa, né, a tomar as rédeas da situação. Se é um produto físico, ele vai entregar o produto. Se fosse um produto digital, poderia também fazer essa integração com a gente, dele pegar aqui a informação do produto, seja um PDF, seja um vídeo, seja um acesso a uma área de membros através de um link. Então, quando ele confirmasse o pagamento, ele enviaria o acesso para o cliente, ele enviaria os arquivos para o cliente. Então, tudo isso daqui você vai elaborar dentro do prompt. E com a base de conhecimento que você vai receber dentro deste conteúdo, você vai conseguir lidar tranquilamente com esse tipo de processo. Então, acredito que vocês entenderam aqui qual é o objetivo desse agente, né? Vocês viram na prática como que é a sua funcionalidade. E a gente vai, então, a partir desse ponto, começar com a parte 1 do nosso conteúdo, onde a gente vai abordar a criação do agente, a conexão com o WhatsApp. E esse conteúdo, por ser um conteúdo extenso, ele vai ser gravado por partes, tá? Parte 1, parte 2, parte 3, até a gente conseguir te entregar a solução completa. Só que esse conteúdo ele é gravado por partes e a gente precisa alcançar metas de like. Então vocês vão acompanhar o vídeo até o final. No final a gente vai mencionar qual é a meta de like para trazer a parte 2 e assim sucessivamente. Alcançando as metas de like, a gente vai trazer para você aqui um conteúdo completo e de forma gratuita. Beleza? Então, no mais é isso. Tamo junto e acompanhe o conteúdo. Falou! Bom, vamos lá, galera. Hoje nós vamos dar início então a esse projeto, onde a gente vai criar o nosso atendente virtual com inteligência artificial para realizar ali o processo de atendimento dos nossos clientes, fazer o processo de gerar link de pagamento, confirmar o pagamento. Porém, esse conteúdo ele foi criado com o objetivo de alcançar tanto você que não tem nenhum conhecimento nessa questão de automações com o NTN, você que já tem uma base de conhecimento, até você que pode ser um expert. A ideia aqui é compartilhar conhecimento
e na minha visão, conhecimento sempre é bem-vindo. Então vamos lá. A ideia aqui inicial, a gente vai começar por etapas. Essa primeira parte, a gente vai aprender a criar o nosso primeiro agente e integrar esse agente ao WhatsApp. Então é algo básico inicialmente que a gente vai deixando ele mais completo com o passar dos vídeos. Depois desse vídeo a gente vai abordar ali a questão de transcrever áudio, lidar com mensagens divididas, pausar o agente quando um atendente entrar em ação, fazer com que o agente volte ao atendimento de forma automática, enviar prova social, vídeo, imagens, também lidar com o processo de gerar o link de pagamento e a confirmação daquele pagamento. Então realmente vai ser uma estrutura completa, passo a passo, onde você vai aprender a desenvolver essa solução. Então, nesse vídeo, neste primeiro momento, a gente vai apenas criar o nosso agente e fazer a integração com o WhatsApp. Mas eu recomendo que você assista até o final, por mais que você já tenha uma base de conhecimento. Porque aqui a gente vai pegar um processo passo a passo, realmente pegando na mão, node por node. E de alguma forma, em algum ponto, isso pode acabar agregando mais conhecimento para você. Beleza? Um detalhe, tá? Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você já deve ter instalado as ferramentas que a gente vai precisar para tornar essa automação real. E nesse caso é o NHN e também a Evolution API. O NHN ele vai ser responsável por a gente desenvolver toda a estrutura que a gente precisa. E a Evolution ela vai ser a responsável por fazer a integração desse agente ao nosso WhatsApp, receber e enviar as mensagens. Então a gente precisa dessas duas ferramentas, essas duas aplicações funcionando para tornar esse projeto real. Se você ainda não tem essa ferramenta instalada, tanto o NHN como o Evolution API, você não sabe como fazer a instalação, bom, você pode consumir os conteúdos no YouTube, beleza? E você pode também adquirir aqui o nosso script de instalação automática. Esse script ele faz justamente o processo de instalar para você as ferramentas como o NHN e a Evolution API na sua VPS. Você também pode utilizar na sua máquina local, mas eu particularmente recomendo que você utilize isso daqui em uma estrutura que já foi feita para justamente comportar aqui a tua necessidade. Então vai manter as suas aplicações funcionando, vai lidar com questão de instabilidade de internet, instabilidade de manter as máquinas funcionando. Então na sua máquina local você tem esses fatores. Se a sua máquina desliga, a operação para. Se a sua internet cai, a operação para. Dentro de uma VPS, o cenário é totalmente diferente, porque já é uma estrutura visando justamente atender essa necessidade, essa demanda. Então aqui você vai ter um script que vai fazer para você o processo de instalação de forma automática, que vai servir tanto para você que não tem conhecimento nenhum, como para você que até mesmo já tem conhecimento. Isso daqui vai te dar a possibilidade de você otimizar o seu tempo. E você, então, prestar esse serviço de instalação ou você simplesmente realmente fazer o processo de otimizar o seu tempo, mesmo que seja uma instalação para você. Então a ferramenta ela vai fazer o processo da instalação do NHN, da Evolution API, do Typeboot, caso você queira, domínio, beleza? Então você vai ter aqui um script que realmente vai facilitar aí o teu trabalho. E para você que não tem nenhum conhecimento, a gente também adicionou aqui esse módulo de instalação via Portainer, onde você pode fazer a sua própria instalação, que é o que de fato eu recomendo. Porque que você vai consumir esse conteúdo, você vai ter uma base de conhecimento maior. Você vai saber como instalar o Portainer, o Postgres, o Redis, a Evolution, o NHN. E com essa base de informação, você vai conseguir lidar melhor com as suas aplicações. Através do Portainer, a gente vai ter um processo de gerenciamento muito mais simples. Gerenciar nossas stacks, gerenciar ali a questão dos nossos volumes, gerenciar a questão de rede. Então você vai ter um ambiente, uma interface gráfica que vai facilitar o processo para você gerenciar suas aplicações, ao invés de você ter que lidar com linhas de comando dentro do terminal. Beleza? Então aqui você vai ter um conteúdo realmente bem completinho para poder te ensinar como que você vai fazer o processo passo a passo. E você vai ter os bônus também, tá? Nesse caso a gente adicionou aqui o Evo Conector, que é uma forma de facilitar a conexão entre a Evolution API e o seu cliente. Beleza? A gente vai adicionando outros conteúdos conforme forem produzindo. E inclusive o conteúdo desse material aqui desse vídeo, dessas aulas, vai estar disponível 100% aqui dentro, tá? Já vai estar tudo completo aqui para você poder consumir. Fechou? Então, é só esse recado. Agora a gente vai dar continuidade no conteúdo do vídeo. Bom, vamos lá. O primeiro ponto é a gente fazer a integração com o WhatsApp. Ou seja, a gente precisa saber as mensagens que estão chegando para tornar essa automação realidade. E como a gente faz isso? A gente faz então através de um node de webhook.
Então eu vou clicar aqui no botão de mais no centro da tela, ou eu poderia clicar aqui também no botão de mais no canto superior direito. Vou clicar aqui ó, em mais e vou pesquisar por webhook. Veja que a gente tem duas opções, o webhook e o responde to webhook. A gente vai utilizar essa primeira opção aqui. Então eu vou selecionar esta primeira opção e aqui a gente vai mudar o método. Eu vou colocar o marcador de mouse, que eu acredito que vai ficar até mais fácil para você conseguir acompanhar aqui as informações. Aqui na opção de método, a gente vai mudar para post. Aqui na opção do pat, eu geralmente chamo de pat. Então se você me ver chamando de pat e tiver errado a pronúncia, releva, beleza? Bom, vamos lá. Aqui é o seguinte, em fat, eu vou colocar aqui o nome que vai ser atribuído aqui ao final da minha URL. Eu poderia deixar essa numeração? Poderia, mas eu prefiro adicionar o nome. Então eu vou colocar aqui Bonivita, porque no decorrer desse conteúdo, esse produto que a gente vai trabalhar vai ser o produto do Bonivita, pelo menos no meu caso. No seu caso, você vai colocar um nome diferente, você pode colocar boot de conversa, bom, fica a seu critério. Eu vou colocar Bonivita. E veja que ele afeta aqui em cima, ó, no nosso link. Aqui a gente tem o link de teste e a gente tem a URL de produção, beleza? Eu vou trabalhar com o link de teste nesse momento. Então a gente precisa mudar aqui o método e mudar aqui a opção do nome, beleza? Feito isso, eu vou clicar aqui para copiar. Vou acessar aqui a minha Evolution API, que é o que a gente vai utilizar para fazer essa integração com o WhatsApp. Vou selecionar aqui a opção de eventos e o evento de webhook. Aqui na opção da URL, eu vou alterar para a minha URL de teste. Eu vou aqui ativar, nesse caso ele já está ativo, mas você vai precisar fazer o processo de ativar. Então você vai ativar aqui o webhook, vai ativar a opção aqui também do webhook base 64 e vai ativar aqui a opção do evento de Messages Upsert. Feito isso, clica em Save. Pronto, agora a gente precisa testar para ver se de fato o nosso webhook está funcionando. Então eu vou voltar aqui ao NTN e vou clicar na opção de teste. Vou clicar em testar e eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma mensagem de um número diferente para o meu número principal para a gente verificar. Então eu vou mandar apenas uma mensagem de oi. Enviei o oi e veja que já chegou para a gente aqui ó, a solicitação, né? O nosso output do webhook. Então tá aqui todas as informações que a gente precisa para dar continuidade nesse conteúdo. Nesse momento, o que é que eu vou fazer? Eu vou acessar aqui ó, o node do webhook e eu vou fixar essa informação para que quando eu utilizar aqui em um novo teste mais para frente, eu não precise ter que ficar o tempo todo mandando mensagem no meu WhatsApp. Eu já utilizo aqui de forma pré-configurada. Então o que é que eu faço aqui agora? Olha só, dentro do node do webhook está aqui todas as informações que a gente precisa. Eu vou adicionar aqui agora a opção do node que refere-se ao node set. Esse node, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou colocar set e a gente tem aqui a opção do Edit Fields. Você pode pesquisar por Edit Fields ou você pode colocar set e selecionar esta opção aqui. Vou selecionar ele. Eu vou mudar o nome desse node. Então eu vou colocar aqui dados. Maravilha. Então eu já renomeei aqui o nome do meu node. E esse node aqui ele vai ser responsável por organizar as informações que a gente precisa. Beleza? Então o que é que acontece? Veja que aqui ó, o input, a gente tem essa informação meio que desorganizada, né? Com várias informações que a gente até não precisa delas. Então a gente vai organizar isso. O que é que eu preciso fazer? Eu vou basicamente arrastar e puxar aqui para dentro desse espaço as informações que eu quero trabalhar. Qual é a primeira informação que eu quero trabalhar? É o nome da minha instância. Então eu vou pegar aqui a opção de instância. Eu vou pegar, vou arrastar e vou soltar aqui dentro. Maravilha. Então a gente já puxou a informação da nossa instância. Se eu clicar aqui na opção de execute, ele vai mostrar aqui para mim a minha instância e o nome dela. Beleza? Bom, agora a gente precisa de outra informação, que é o número do usuário que entrou em contato com a gente. A gente vai pegar aqui, ele chega em dois formatos. A gente tem o Remote JIT e a gente tem essa segunda opção aqui, que recentemente ela foi adicionada aí pela Evolution para trazer para a gente de fato o número do cliente. Como o WhatsApp, né, o Meta, ele está sempre fazendo atualizações, eles inventaram agora essa moda, né, de trazer o ID ao invés do número do usuário. Porém, nas atualizações, a Evolution já consegue trazer para a gente aqui o nome, na verdade o número do usuário aqui na opção de Remote JIT Out. Então eu vou pegar essa informação, arrastar e soltar ela aqui. Aqui a gente vai pegar outras informações, como é o caso do From Me.
Bom, o que é esse from me? Esse from me, ele é responsável por informar quem é que está mandando mensagem. É o dono do número, ou seja, o dono daquele WhatsApp, daquela instância conectada à Evolution API, ou é o cliente? Então, através disso, a gente vai criar a automação de quando o atendente entrar em ação, pause. Quando for o cliente, mantenha o fluxo. Beleza? Então, através disso aqui, a gente vai conseguir direcionar essa próxima etapa da automação. Então, aqui a gente já tem o from me. Eu vou pegar a informação aqui do ID. Esse ID, ele é responsável por informar qual é o ID daquela mensagem. Então, a gente vai utilizar isso daqui, o ID da mensagem. Agora, a gente vai selecionar aqui a opção do push name, ou seja, é o nome da pessoa que nos enviou aquela mensagem. Vamos descer até aqui embaixo e pegar mais informações, tá? Vamos ver aqui onde é que está. Vamos pegar aqui a opção do tipo de mensagem. Qual é o tipo de mensagem? Então, a gente vai pegar através aqui, ó, dessa opção, mensagem type. Então, eu vou selecionar, arrasto e solto aqui. Deixa eu rolar a tela aqui para baixo. Mensagem type, pronto. Adicionei a informação aqui. Vamos ver se eu preciso de mais alguma coisa. O instance ID, eu não vou precisar disso daqui, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Eu poderia pegar aqui a opção do conversation, né? Na verdade, o próprio texto, o próprio conteúdo da mensagem. Isso aqui vai facilitar mais para frente. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar a opção de conversation, vou puxar e vou arrastar e vou soltar aqui, ó. Tá vendo que o nome tá oi? Foi justamente a mensagem que eu enviei, beleza? Agora a gente vai para um próximo passo aqui dentro da nossa organização. Por quê? Se eu fizer aqui, ó, vou fazer um teste. Olha só. Maravilha. Já diminuiu a quantidade de informações, traz apenas as informações que eu preciso, porém, meio que desorganizado, desalinhado, né? Então, o que é que eu vou fazer? Aqui, ó, na opção, na frente dos nomes, eu vou colocar data. Isso daqui eu gosto de utilizar dessa forma, para a gente ter uma organização melhor. Então, tá aqui, ó, data.instance. Aqui na opção do Remote ID, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou apagar tudo que está aqui para trás, ó, e vou colocar data. Por quê? Porque agora eu consigo organizar. Olha só, quando eu der um execute, ele vai organizar aqui, ó, para mim, ó, instance e data, né? Na verdade, Remote ID. E abaixo a gente vai fazer o mesmo processo. Aqui na opção do from me, vou colocar data de novo. Então eu sempre coloco data, ponto, a informação que eu quero. Veja que o from me, ele está informando aqui, ó. Ele vem aqui na opção do body, data, key, aí está aqui from me. Agora, se eu der o execute, ele vai organizar aqui em cima, tá vendo? Maravilha, então vamos continuar. Ó. Aqui na opção de KID, eu vou apagar apenas aqui a opção do body. Pronto. Aqui entre KID, nesse caso, como eu sei que esse KID refere-se ao ID daquela conversa, eu posso organizar isso daqui à minha maneira. Então eu vou apagar aqui o key e vou colocar ID traço conversa. Então eu sei que refere-se ao ID daquela conversa. Quando eu atualizar aqui, eu vou dar um execute. Veja que ele já atualizou aqui em cima. E está aqui o nome, ó, ID conversa. E aqui agora a gente vai pegar a opção do push name, mesmo processo. Como já está meio que organizado, o data.pushName, eu não preciso criar. Eu só vou apagar o body.data, beleza? Então, eu só vou apagar a primeira informação. O mesmo processo aqui na opção de mensage type. Então, eu vou apagar aqui o body. Vou apagar aqui também na opção de message conversation, que é a informação do conteúdo da mensagem. Basta eu apagar aqui, ó, body.data. Aqui, ó, veja que existe o data.message.conversation. Quando existe esse ponto, ele divide a informação, ele quebra a informação. Vocês vão ver isso daqui agora. Olha só, vou dar um execute e veja que está aqui, ó. Beleza? Mensagem, conversation, porque existe o ponto. Então, nessa questão aqui, eu vou apagar o ponto e vou colocar um traço. Beleza? Aí ele vai fazer o seguinte, ele vai organizar aqui em linha. Olha só. Maravilha. Então, tá aqui, ó. Mensagem, conversation, oi. Maravilha. Já organizamos o nosso fluxo. Agora, um outro ponto que a gente precisa fazer é o seguinte. Nós vamos inserir aqui, ó, uma outra opção, só que a gente vai colocar isso daqui de forma manual, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, posso clicar nesse espaço aqui vermelho, cliquei. Aqui em nome, eu vou colocar ID, pedido. Como a gente vai trabalhar com pedidos, eu quero que essa opção aqui, ele crie códigos individuais. Ou seja, cada vez que essa opção, que esse node aqui ele for chamado, ele vai gerar um ID de pedido diferente. Toda vez isso vai acontecer. Por quê? Porque a gente não quer gerar confusão lá na nossa base de dados quando for adicionar e puxar informação do pedido do cliente, certo? Então a gente precisa que esse número aqui sempre seja único.
Então eu vou adicionar este código que vai estar disponível para vocês. Beleza? Então veja que ele está aqui ó, dessa forma. Ó, MJ, 6L, LDN. Se eu executar aqui, ó, ele vai trazer para mim agora essa informação. Tá aqui. Beleza? Eu tenho que colocar o data. Tá vendo que ele veio aqui, ó? Na estrutura diferente. Eu vou colocar aqui o data. Ponto. Aí ele vai organizar. Mas atente a essa informação aqui, ó. Tá vendo o começo e o final? Se eu clicar em executar de novo, ele já criou um final diferente. Tá vendo? Então ele sempre vai fazer esse processo. Ele vai alterar essas informações. Vou clicar mais uma vez. Vamos aguardar. Pronto, já mudou de novo. Vou clicar aqui de novo para a gente poder verificar. Mudou novamente. Então toda vez que esse Node ele entra em ação, ele altera essa informação para justamente a gente utilizar sempre informações únicas quando a gente for fazer o processo de adicionar essa informação lá na nossa base de dados. Ok? Bom, vamos lá. Maravilha. Então aqui a gente já tem o webhook funcionando. Ele escuta as mensagens que chegam lá no nosso WhatsApp. A gente já adicionou aqui um Node de dados, que é o responsável por organizar as informações que chegam do webhook. Agora a gente vai adicionar aqui um próximo Node, que é o Node Filter. Então você pode pesquisar por Filter. O que é que a gente vai fazer com esse Node? Eu, particularmente, eu não quero que o meu boot, que a minha IA, fique respondendo mensagens em grupo. Então imagina que toda vez que chega uma mensagem em grupo, vem para tua IA responde e manda lá no grupo. Primeiro, vai gastar token desnecessário. Segundo, você vai tomar uma expulsão do grupo. Você vai ser removido. Porque ninguém quer que isso aconteça no seu grupo particular. Certo? Então a gente vai colocar um filtro para informar que quando for um grupo, não faça nada. Não realize nenhuma ação. Então eu vou adicionar aqui esse filtro. Eu vou puxar aqui a informação do Remote GID Out, que é justamente a informação que corresponde ao número do usuário. Por que eu vou utilizar essa informação? Porque no final dela, a gente tem aqui, ó, @us.whatsapp.net. Então, essa informação, ela vai diferenciar quando a mensagem ela vem de um privado ou quando ela vem de um grupo. Então, eu vou criar essa automação aqui, né? Na verdade, essa regra, para mostrar para vocês aqui na prática. Eu vou copiar apenas a última informação aqui, ó. Na verdade, eu preciso arrastar e soltar, tá? Arrasta aqui o Remote ID, solta aqui. Beleza? Ele não fez o processo, mas pronto, maravilha. Agora a gente precisa informar esta regra, tá? A regra é a seguinte, contains. Então a gente vai vir aqui na opção de string, a gente vai vir aqui, ó, contains. Se o conteúdo que vem de Remote ID contém essa informação aqui, ó, @s.whatsapp.net, ele passa, é verdadeiro, ele pode passar, porque é um contato que está mandando mensagem no privado. Quando não tiver essa informação, trava o fluxo. Então a gente vai executar aqui na prática. Vamos lá, eu vou dar um execute workflow. Veja que ele passou. Existe um item aqui. Agora a gente vai testar com um grupo. Para a gente ver como é que vai ser isso daqui na prática. Então eu vou acessar o meu webhook e eu posso desfixar essa informação para agora receber novas informações. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar em Execute Workflow. Vamos abrir aqui o WhatsApp. Deixa eu ver se esse contato está em algum grupo junto aqui, para a gente poder fazer o teste, tá? Maravilha, vamos lá. Eu não tinha esse número aqui no grupo, então eu adicionei ele aqui, como vocês podem ver. Eu adicionei o número teste 1. Vou executar o workflow novamente. E eu vou mandar uma mensagem lá no grupo. Eu vou mandar um oi. Vamos lá. Maravilha. Enviei a mensagem, ela chegou aqui. Vamos aguardar ela chegar aqui no nosso webhook. E vamos lá, galera. A mensagem ela não chegou aqui no nosso webhook, tá? Por quê? Porque eu tinha selecionado a opção para ignorar grupos lá na Evolution. Então ele não vai chegar informações de grupo aqui. Por isso que eu enviei a mensagem no grupo, não acionou o webhook. Tudo isso daqui eu vou deixar no conteúdo para que vocês tenham o máximo de informação possível. Então, mandei mensagem no grupo, não acionou o webhook. Qual é o problema aqui? Evolution API. Eu posso acessar Evolution. Na opção de configurações, aqui na opção de settings, vou desmarcar a opção de ignorar grupos e vou dar um save. Afinal de contas, eu não preciso manter marcada essa opção, porque agora eu tenho um filtro dentro do meu próprio agente, dentro do meu próprio fluxo aqui do workflow do n8n. Então, eu posso manter o grupo ativo para usar em outras automações, beleza? Então, eu vou abrir aqui novamente o meu WhatsApp, vou enviar de novo a mensagem, oi, pronto. Agora ele acionou o meu webhook, beleza? Então, o motivo era justamente aquele. A opção aqui de ignorar grupos estava ativa.
certo? Bom, vamos lá. Agora a gente vai entender aqui a situação. Veja que não passou nada aqui. Por quê? Porque ele barrou, ele identificou que aqui era uma mensagem de um grupo e não continuou o fluxo. Isso aqui acontece na parte do filter. Veja aqui, quando se trata de um grupo, ó, veio até nulo aqui, ó. Não trouxe informação porque o grupo ele vem uma informação diferente. Mas antes, né, antes ele vinha aqui no Remote ID normal, vinha a informação do ID do grupo, como também a informação do ID daquele usuário, daquela pessoa que está mandando mensagem. Então, nesse cenário, ele vai vir uma informação diferente. Deixa eu ver aqui o webhook. Cadê você? Vamos lá. Aqui, ó, Remote GID. Então, antigamente a gente utilizava essa função aqui, ó. Como a Evolution atualizou e trouxe em um campo diferente, então a gente nem precisaria, de certa forma, ter esse filtro aqui. Mas eu vou manter justamente para prevenir, beleza? Então eu vou manter aqui o filtro. Mas de toda forma vocês entenderam a lógica. Quando chega a mensagem de um grupo, olha só, vamos pegar aqui, ó. Por que eu adicionei aquela lógica final? Porque quando a mensagem ela vem de um grupo, vem aqui o ID do grupo e no final vem @g.s. Então nesse cenário aqui, se viesse dentro da informação onde vem o número de WhatsApp, ele travaria e não passaria porque não bate as informações, certo? Agora, se eu executar novamente e mandar uma mensagem no privado, vamos lá, eu estou aqui com o privado aberto, eu vou mandar aqui um opa, maravilha, já chegou aqui e passou, justamente por causa daquela regra, certo? Bom, depois desse node aqui de filter, a gente vai adicionar aqui um novo node. A gente vai adicionar novamente um node de filtro. Só que não vai ser o filter, vai ser um if. Porque a gente precisa ter um controle. Da onde está vindo essa mensagem? Essa mensagem está vindo de um cliente ou de um atendente que assumiu a responsabilidade do atendimento. É através desta regra aqui que a gente vai justamente aplicar na prática a questão de pausar o agente e retomar a atividade depois. Então, eu vou clicar aqui no mais e vou adicionar um if. Vou adicionar essa opção aqui, ó, esse primeiro node. Então, basta colocar aqui a informação de if e ele já traz para a gente. Então, tá aqui. Qual informação eu quero adicionar aqui nas minhas condições? Eu quero aqui a informação do from me. Então, vou jogar o from me aqui. E aqui a gente pode manter esse false aqui mesmo, tá? Na verdade, eu poderia também utilizar a regra de booleano, tá? Boolean. Poderia colocar como verdadeiro e falso. Na verdade, a regra já em si está aplicada, né? Eu não tinha percebido isso, mas está aqui, ó, boolean. Ele traz se é verdadeiro ou se é falso, porque justamente é o formato que vem essa informação. É uma informação que vem no formato boolean. Beleza? Então, só o fato de arrastar aqui ele já identificou. Então, a gente só precisaria mudar aqui para falso ou para true. Nesse caso, quando vem falso, significa que foi o cliente que mandou mensagem. Quando ela vem como true, significa true, né? Eu falo true por causa do E no final. O meu inglês é péssimo, então releva, tá? Então, quando vem true, ele traz para a gente a informação de que é um atendente que entrou na operação, tá? Então, eu vou executar aqui novamente. Deixa eu fixar aqui a informação que chegou para a gente. Então, eu vou dar um execute. Então, é falso. Nesse caso aqui, ó, é falso. Então, ele foi para a opção número 1, que é o verdadeiro. Pode ficar um pouco confuso, mas você poderia também inverter as posições aqui. Fica a seu critério, mas vai dar no mesmo cenário, tá? Então aqui é o seguinte, ó. Ele veio como falso, significa que foi um cliente que mandou mensagem no meu privado, então ele saiu aqui, ó, na resposta de true, tá? Se não fosse um cliente, tivesse sido um atendente, ele sairia na opção aqui de false, certo? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter aqui, porque para a questão de organização, visualmente, né, vai ficar melhor ele sair na parte de cima, na parte de true. Então eu vou mudar aqui para true, tá? Então mudei, vou executar de novo, ele vai sair em false agora, tá? Só mudei as posições, tá vendo? Saiu em false, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, aqui em true ele vai servir para a gente esticar aqui o nosso fluxo mais para cima, né? E manter uma organização visual, beleza? Então vamos lá. Saiu aqui na informação de false, significa que foi um cliente que entrou em contato. O que eu quero fazer agora? Eu, particularmente, eu quero armazenar essas informações. Né? Eu quero guardar essas informações em uma base de dados, porque aí futuramente eu posso utilizar em qualquer outro momento. Fazer uma campanha de remarketing, fazer a oferta de um novo produto. Eu tenho aqui as informações do cliente, eu vou ter o número e o nome. Então, para isso, a gente vai utilizar... Geralmente, eu utilizaria aqui a opção do Supabase, para armazenamento de informações. Eu utilizaria ele como banco de dados.
Mas nesse momento, eu vou até fazer um teste com vocês aqui. Eu vou utilizar o Data Tables do próprio NHN. Recentemente, o NHN ele lançou essa funcionalidade aqui dentro do seu sistema, que é a função do Data Tables. E como que a gente tem acesso a isso? Eu vou abrir aqui em uma nova aba, a página Home. Então eu vou clicar aqui no botão de Ctrl. De momento eu já vou salvar, né, para evitar qualquer imprevisto. Salvei e eu posso clicar no botão de Ctrl e clicar na casinha aqui, ó. Ele abre para mim a informação em uma nova aba. Vamos aguardar que ele carregar para a gente. E a gente vai vir aqui na opção do Data Tables. Clico aqui. Eu vou criar uma nova tabela. Eu vou dar um nome a esta tabela. O nome da tabela vai ser clientes Bonivita. Pronto, esse vai ser o nome da minha tabela, tá? Clientes Bonivita. Vou dar um Create. Pronto, criei a tabela. Vou dar um duplo clique aqui para poder acessar. Na verdade, nem precisa do duplo clique. Basta um clique, ele já acessa aqui para a gente. Inicialmente, ele já traz duas colunas criadas, que é a Create e a opção do Update. A Create é quando a tabela, na verdade, a linha, ela foi inserida na tabela, e o Update é quando ela foi atualizada. O que a gente vai fazer é clicar no botãozinho de mais. Vou clicar aqui em mais e eu vou dar um nome a esta nova coluna que eu quero. Eu quero a informação de número. Pronto. Informação de número. Ela vai ser aqui na opção de... vai ser string mesmo, tá? Porque já vou puxar tudo. Eu vou puxar o número, então vai envolver ali a opção do arroba, o S. Eu poderia fazer um tratamento, mas vamos manter esse conteúdo aqui mais focado possível em não utilizar códigos até que realmente seja necessário. Mas em algum outro momento você pode ir lá tranquilamente aplicar um código lá na informação do número para ele remover ali depois do arroba e deixar só o número mesmo e adicionar aqui. Pode adicionar em string também, não vai ter problema nenhum, tá? Então vou adicionar aqui a opção de string mesmo e vou clicar na opção de add column. Não coloca caracteres, evita ao máximo complicar aqui as informações, tá? Veja que eu coloquei número aqui, ó, com N minúsculo mesmo. Vamos lá, eu vou adicionar aqui dessa forma mesmo, padrãozão. Add column. Pronto, adicionei aqui, ó, ela veio para a opção de número. Agora eu vou adicionar aqui outra coluna, que é o nome, ou seja, o nome do cliente. Eu vou manter aqui em string mesmo, add, pronto, adicionei. Então tá aqui, ó, número, nome. Eu posso arrastar e mudar as posições, certo? Então tá aqui, eu vou querer o nome e o número do cliente. Eu vou salvar essas informações. Mas eu já vou aproveitar aqui a situação para já criar também 3 colunas. Eu vou criar a coluna de id, tracinho, pedido. Ó, ele não me permite utilizar aqui o tracinho, tudo bem. Deixa eu ver se o ponto ele vai permitir. Também não. Eu vou deixar só id pedido mesmo. Vou deixar assim, tá? Vou manter string também, sem problema. Vou manter aqui string. Vou adicionar mais uma. Então, atente às informações que a gente está adicionando aqui. Eu coloquei id pedido, por quê? Porque eu vou subir para cá o id do pedido. Mas vamos lá. Vamos aqui à opção de id pedido. Eu vou colocar aqui outra informação com o nome pedido. E eu vou colocar outra informação como status. Status do pedido. Então, aqui em status do pedido, eu vou manter assim. Maravilha. Eu já tenho aqui as minhas informações. Então, eu tenho o nome, número, ID do pedido, o pedido e status do pedido. Então, a nossa IA ela vai solicitar as tools para verificar as informações aqui para ver se bate. Então, pronto. A gente já adicionou aqui a nossa linha. Beleza? Na verdade, a nossa tabela já foi criada. Agora, eu vou voltar aqui ao meu workflow. E eu vou adicionar o seguinte. Eu vou clicar aqui na opção do mais. E vou pesquisar por tabelas, para ver se a gente já consegue aqui, ó, Data Table, que é a tabela do próprio NHN. Eu vou clicar sobre essa opção. A gente vai selecionar a opção de Create, tá? Cadê você? Get Row, inserir, tá? Insert Row. A gente vai inserir. Só que antes de inserir, eu quero aplicar uma regra, porque eu quero que ele verifique no meu banco de dados se aquele cliente já existe, para evitar a questão de duplicar essa informação e isso dar bug lá na frente no nosso agente, porque ele vai receber a informação duplicada, então ele vai duplicar a resposta. Então, antes disso, eu vou vir aqui na opção de Get Rows. Eu vou pegar aqui, vamos ver aqui o que é que eu preciso. Vou traduzir para o português. Aqui, ó, então a gente tem o recurso aqui, se eu clicar em cima, é linha. A operação é get, nesse caso é pegar. Então ele vai pegar uma linha do nosso banco de dados. E qual é a tabela, né? Qual é o nome da tabela? Se eu clicar aqui em cima, ele já traz. Ó. Se você tivesse outras tabelas, ele iria trazer todas aqui as opções. Eu vou pegar aqui a clientes
Bonivita. Selecionei. Vamos lá. Deve corresponder. Então aqui a opção de todas as condições, qualquer condição. Todas as condições. Então, ao condições, a gente vai adicionar aqui qual é a condição. A condição é... A gente vai pegar aqui, ó, o número. Beleza? Então vem aqui, ó, na coluna ID. Na verdade, a gente não quer o ID, a gente quer a coluna número. Por quê? Porque a gente sempre vai consultar um usuário dentro da nossa base de dados através do número, porque o número ele é único. Ah, mas o ID também não é único? Sim, é único, mas a informação do número a gente consegue puxar dentro do nosso fluxo. Beleza? Então eu vou utilizar aqui, ó, número. Pronto. É igual, então deve ser igual, tá? É igual a, é diferente de, contém, e aqui a gente tem outras opções. Não, a nossa regra é que seja igual. Então precisa ser igual ao que? A Remote ID. Então eu vou pegar essa informação, vou arrastar e soltar aqui dentro. Beleza? Devolver tudo. Eu posso deixar aqui a opção de devolver tudo. Vamos lá, vou deixar aqui devolver tudo, sem problema. Eu vou clicar em executar. Ele não vai trazer nada, porque não existe. Ó, não trouxe nada. O que é que eu preciso configurar aqui? Ó? Vou vir na opção de configurações. Vou na opção de sempre exibir dados, porque se a gente não marcar isso daqui, vai travar o fluxo, vai travar a operação. Tá? Vou clicar em executar. Maravilha. Pronto. Agora a gente vai fazer o seguinte. Ó. A gente vai adicionar aqui novamente um node if. Esse node if aqui eu vou renomear ele, tá? Eu posso clicar em cima dele e dar um F2. Pronto. Eu vou colocar aqui o nome from me. Tá? Porque aí eu sei o que se refere isso aqui a esse node. Vai facilitar com que eu consiga identificar depois. Aqui na opção do obter linhas, depois dela eu vou colocar aqui um hífen novamente. Então eu vou pegar aqui um hífen. Então aqui, esse hífen é basicamente se atende a essa condição, você vai para cima ou para baixo. É verdadeiro ou é falso. Basicamente isso. E o que é que a gente precisa informar aqui? A gente precisa informar o seguinte, ó. A gente vai mudar para expressão. E aqui a gente vai, dentro desse campo aqui, então a gente ativou a expressão. Dentro desse campo a gente vai abrir e fechar chaves, tá? E aqui a gente vai puxar o que? A gente vai puxar o nome. Tá vendo que tá aqui obter linha? Então eu vou pesquisar onde é que ela tá. Tá aqui, ó, obter linhas. Veja que tá aqui, ó, nós anteriores. Então eu vou pegar a informação do nome do meu node, tá? Do meu nó aqui. Cliquei sobre ele. Eu vou colocar um ponto. Eu vou pegar aqui a informação de item. Vou colocar ponto novamente. JSON. Ponto novamente. E aqui a gente vai pegar a informação de está vazio. Se para você estiver em inglês, vai estar a opção de is input. Então deixa eu voltar aqui para o inglês para facilitar. Beleza? Volta para o inglês. Tá aqui, ó, is input. Ou seja, está vazio. Então aqui a gente vai colocar uma forma boolean. E aqui é o seguinte, ó. Existe e não existe. Ou verdadeiro e falso. Então deixa eu ver aqui se vai se aplicar verdadeiro e falso. Vou aplicar. Maravilha. Aqui a gente vai ver, ó. Tá aqui. É true. Ou seja, não tem nada no banco de dados, né? Então se não tem, eu quero criar. Se tivesse a informação, ele ia vir aqui para a opção de false. Então se está vindo para false, significa que já existe, não precisa criar nada. Até mesmo porque se tivesse que criar de novo, ia gerar duplicação, consequentemente, ia trazer problema. Fechou? Então vamos lá. Ó. Como não existe, a gente cria. Novamente, seleciona aqui a opção do mais. Vai colocar de novo um data table. Então tá aqui, ó. Data table. E agora a gente vai inserir. É o insert row. A gente vai inserir uma linha dentro da nossa base de dados ali. Beleza? Aqui o hífen. Deixa eu ver aqui o hífen. Eu vou renomear ele também. Isso daqui vai facilitar para que eu consiga depois puxar a informação do Node. Se eu quiser utilizar ali de forma interna, através de comandos mesmo. Depois a gente vai ver isso daqui na prática. Para poder identificar qual node refere-se aqui. Então eu sempre recomendo que você utilize essa boa prática de renomear os seus nodes. Em alguns casos vocês vão ver que eu vou passar a batida, porque às vezes eu não lembro, mas é uma boa prática de você fazer isso, tá? Então tá aqui, ó, o node de hífen. Como esse node refere-se a cadastro, então eu vou colocar aqui, ó, verificar cadastro. Pronto, então vai verificar, eu vou colocar em minúsculo. Verificar cadastro. Em alguns momentos vocês vão perceber que eu posso acabar colocando uma letra em um lugar errado, porque como eu geralmente digito rápido, então a gente acaba meio que se passando. Então, em alguns momentos eu volto, corrijo, em outros momentos acaba passando despercebido, tá?
Mas vamos lá, ó, verificar cadastro. Então eu sei que refere-se à opção de verificar se o cadastro existe ou não dentro do nosso banco de dados. Certo? Então vou clicar aqui na opção de rename. Maravilha. Então aqui na opção de inserir, né, insert row, vou abrir essa opção. Eu vou pegar aqui, ó, o data table. Vou pegar aqui o clientes, Bonivita. Aqui eu vou facilitar, tá? Eu vou traduzir. Vai ficar mais tranquilo, porque às vezes você pode se deparar com conteúdo em inglês, pode se deparar em português e para não gerar bicho de sete cabeças, tá? Não acabar gerando confusão. Então aqui na opção de tabela de dados, é o nome das tabelas. Aqui o modo de coluna de mapeamento, então a gente vai puxar aqui um mapeamento manual. Eu quero informar, quero passar as informações. E eu vou fazer o seguinte, ó. Na opção de nome, eu vou inserir o quê? Eu vou pegar da onde essa informação de nome? Eu preciso pegar aqui, ó, de dados. Tá vendo? Tá aqui, ó, dados. Posso abrir essa informação, dados. Veja que facilita eu saber onde é que está as informações. Então, dados, eu vou arrastar aqui o nome. Ó. Qual é o nome? É o post name. Agora, veja aqui algumas informações aqui, ó. Meio que ficou diferente daquilo que a gente tinha puxado. É por causa da tradução. Então, eu posso pegar, voltar para o inglês novamente. Aqui, ó, já vai normalizar. É porque aqui eu teria que atualizar a página. Mas tudo bem. A gente vai puxar aqui da opção de post name. Então, eu vou puxar, vou arrastar e soltar aqui. Nome. O próximo é o número de telefone. Então, é esse aqui, ó. A opção do Remote ID. Número. Tá aqui. Então, eu posso dar um Execute Step. O que é que eu vou fazer? Eu vou... Deixa eu ver aqui essa opção de Options. O que é que tem pra gente aqui? Particularmente, estou conhecendo hoje essa opção desse Node, tá? Então, eu estou utilizando ele nesse cenário para substituir o Supabase, para não precisar fazer requisições no Supabase. Até mesmo porque a nossa automação não vai precisar necessariamente nesse momento do Supabase para poder cadastrar o cliente, já que a gente tem essa facilidade dentro do próprio NetN. O Supabase ainda vai ser útil para a gente fazer o processo de consultar informações ali, como a questão do link da mídia, link do vídeo, link da imagem, para fazer o envio. Então a gente vai armazenar isso dentro do Supabase. As informações dos clientes, como nome, número, etc., a gente vai adicionar aqui dentro do próprio NetN mesmo. Até mesmo porque a consulta dessas informações ela vai ser mais rápida quando a gente precisar. Então ela vai consultar de forma interna ao invés de consultar de forma externa. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer aqui o processo de inserir essa informação. Antes, deixa eu ver aqui a opção de Options. Adicionar Options. Otimizar em massa. Não, a gente não vai precisar disso daqui não. Maravilha. Então vamos testar de novo, né? Vamos aqui, ó. Eu vou dar um Execute Workflow. Deixa eu voltar aqui para o inglês, que às vezes dá bug. Pelo menos com a minha experiência aqui que eu venho tendo nos meus projetos, tem momentos que dá um bug aqui quando a gente está traduzindo. Então vou deixar em inglês mesmo. Execute. Então veja que ele vai fazer aqui o processo. Olha só. Ele fez aqui o caminho, ó, recebeu a mensagem, ele organizou, ele filtrou, ele passou aqui para o From Me, ele viu que não é uma mensagem enviada por mim, e sim de um cliente. Então ele trouxe aqui para baixo. Ele consultou dentro da base de dados, ele viu que não existe esse cliente, e aqui a gente realmente, né, na verdade ele primeiro faz a consulta, ele verifica se existe ou não aqui no Node If. Ele consultou, ele verificou e viu que não existe, então ele foi lá e criou. Como é que a gente pode confirmar? Posso abrir aqui, ó, o meu Data Tables, vou atualizar e vamos aguardar aqui ele trazer para a gente a informação atualizada. Pronto, já temos aqui, ó, o nome do cliente, o número. Aqui está null, porque a gente não adicionou nenhuma informação ainda. A gente vai fazer isso depois. E aqui veja que está a informação, ó, a data que foi criada e a data que o update aconteceu. Pronto, então a gente já fez esse processo. Depois que a gente passou por esse processo, aonde ele recebeu a mensagem, filtrou, armazenou o cliente, o que é que a gente faz? Manda para o agente de IA. E para isso a gente vai simplesmente clicar aqui, ó, na opção de mais. Clicou em mais, a gente vai colocar, vou pesquisar por IA, ó, agente de IA. E aqui ele já traz para a gente aquele agente mais completo, né? Que a gente adiciona a memória, a gente adiciona as tools, a gente adiciona ali o modelo, e é justamente esse que a gente precisa. Existem dois modelos, tá? Tem esse mais completo e tem a opção do... Deixa eu colocar aqui LLM, para ver se ela aparece aqui. Vamos lá. Aqui, ó, Basic Chat LLM. Então, se eu selecionar ele, veja que ele já é diferente. Ele só tem aqui a informação para adicionar o modelo. Tá? Então, ele basicamente vai receber o conteúdo, gerar uma resposta e enviar. Ele não vai armazenar em banco de dados, ele não vai chamar uma tool. Então, isso aqui a gente não vai utilizar, porque a gente precisa que ele faça requisições em tools, tá? Em ferramentas. Então, aqui é o seguinte, primeiro passo. A gente vai acessar aqui o nosso agente de IA. Aqui a gente vai mudar essa informação aqui, ó. Vou selecionar a
opção de define value. Se a gente traduzir, vamos traduzir, né? Vamos traduzir para ficar tranquilo de você conseguir entender. Ó, node gatilho de bate-papo, node guarda-corpos conectados e defina abaixo. Então eu estou informando que eu quero definir de onde está vindo essa informação. A informação está vindo para onde? De onde? Ó, mensagem do usuário. Então, onde é que eu pego a mensagem do usuário? Eu vou pegar daqui, ó, da opção de, cadê você? Ó, dados, tá? Vou pegar aqui de dados, porque a mensagem está vindo em texto, beleza? Então, eu já adicionei aqui, eu vou utilizar essa informação daqui. Fechou? Quando a gente for fazer ali o processo de fazer a quebra de mensagens, aí a gente vai puxar a informação de outro lugar. Mas nesse momento, como é simples e objetivo, a gente vai puxar de dados. Beleza? Então eu vou pegar aqui, ó, cadê a opção de conversation? Conversation, nome do pedido, webhook. Bom, aqui aparentemente ele deu um bug. Talvez, muito provavelmente, por causa do processo de tradução, tá? Em alguns casos isso vem acontecendo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar até esse ponto e vou atualizar a página, tá? Eu vou deixar aqui em inglês o idioma. Traduzir para o português, eu vou deixar em inglês. Agora eu vou atualizar a página. Vamos ver se isso vai ser corrigido. Maravilha, eu vou dar um execute workflow. É bom que a gente faz até o teste aqui, tá? Ele não executou porque a gente adicionou e não configurou aqui o agente, tá? Então eu vou desativar ele, né? Vou desligar e vou dar um execute workflow. Inclusive a gente vai ver na prática aqui, ó. Tá vendo? Com relação à questão do filtro que a gente adicionou aqui, né? A verificação. Se existe, faz uma coisa, se não existe, faz outra. Então, se ele verificou, ele puxou aqui a informação, verificou, ele viu que existe a informação agora. E se existe, então ele não tem que vir para cá e criar, né? Ele tem que realmente seguir esse caminho aqui, ó, de continuar o fluxo da conversa, porque ele não precisa mais criar esse usuário, justamente para até mesmo evitar duplicação no nosso agente. Então agora posso pegar esse mesmo node aqui, eu vou apagar, na verdade, tá? Eu vou apagar aqui a informação na base de dados, depois a gente cria de novo. Venho aqui e vou selecionar a opção de delete. Vou confirmar. Maravilha. Então, vamos lá. Aqui eu vou ativar o meu agente novamente. Vou dar um duplo clique aqui para a gente abrir as informações. Vamos ver aqui na opção de dados. Olha, agora já atualizou, já veio correto, tá vendo? Né? Já veio agora certinho como tem que ser as informações que a gente precisa. Então eu vou vir aqui na opção de mensagem, conversation. Então seleciono aqui essa opção e vou soltar aqui dentro, tá? A informação que eu acabei de arrastar. Então aqui eu estou informando que a mensagem que deve ser respondida é essa, conversation, tá? Então essa é a mensagem que vai chegar do usuário. Bom, maravilha. Já adicionamos aqui então as informações. O que é que eu preciso fazer agora? Eu quero adicionar aqui, ó, a opção dos comandos, das instruções para o meu agente. E como é que eu faço isso? Eu venho aqui na opção de add options e eu vou colocar aqui, ó, system message, que é justamente a instrução que eu vou passar para o meu agente. Então eu vou selecionar aqui essa opção, eu vou apagar. Eu vou colocar algo como você é um atendente e sua função é apenas solicitar o nome e e-mail do cliente. Pronto. Então aqui a gente tem que entender o seguinte, ó. Apenas vou fazer o seguinte, ó. E a gente tem que entender que é como se fosse um funcionário. É como se fosse uma pessoa que você tem que passar as instruções. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Então você precisa passar isso no prompt. Então veja que eu estou colocando aqui, ó. Isso daqui é um prompt inicial, só para a gente, né, finalizar esse conteúdo. Depois eu vou utilizar o meu prompt, que eu realmente estou utilizando na minha operação. Mas nesse momento a gente vai criar algo básico, tá? Então aqui eu estou passando a instrução, ó. Você é um atendente e sua função é somente solicitar o nome e e-mail do cliente. Talvez, a gente tem que imaginar os possíveis cenários, tá? Talvez ele solicite isso daqui de uma única vez, provavelmente isso vai acontecer, tá? Mas eu posso dar mais instruções. Ó, antes de solicitar, se apresente como Ana e em seguida
solicite o nome e o e-mail, um de cada vez. Olha só, um de cada vez. Tá? Então aqui eu estou passando para ele a situação, o que é que tem que acontecer aqui. Deixa eu fazer aqui essas correções. Beleza. Então aqui eu estou passando para ele, ó. Seu nome é Ana, né? Então você tem que se apresentar. Se apresenta primeiro, seu nome é Ana. E em seguida você solicita o nome e o e-mail daquele cliente, um de cada vez. Então é como se fosse realmente uma pessoa que eu estou dando a instrução e com base nessa instrução ela vai saber lidar com aquela tarefa. Beleza? Pronto, então a gente adicionou aqui a nossa mensagem de sistema. A instrução do nosso agente. A gente vai adicionar aqui na opção do Chat Model, de fato, o modelo que vai atender o nosso cliente. Então existem diversas opções hoje. Eu particularmente gosto muito de utilizar a OpenAI. Particularmente trabalho com ela em todos os meus projetos. Recentemente, para questões de teste, eu venho utilizando aqui a Grok, tá? Mas ainda prefiro trabalhar com a opção do agente com o Chat Model da OpenAI. Tá? Então eu vou selecionar aqui só para a questão de tutorial, eu vou selecionar aqui o Grok, tá? Que ele dá alguns modelos gratuitos, então a gente não precisa ficar, de certa forma, gastando token, certo? Então tá aqui, já adicionei, basicamente isso. Eu preciso, claro, adicionar uma credencial, né? Eu preciso adicionar aqui as minhas credenciais da Grok. Eu vou deixar esse conteúdo para vocês, vai ter vídeos ensinando como fazer esse processo, né? Como adicionar a credencial da Grok, como adiciona a credencial do Supabase, como adiciona a credencial da OpenAI. Então vai ter conteúdos que vai te ensinar a fazer esse processo, beleza? Ele vai estar acessível aí para vocês. Vamos lá. Então aqui a gente vai selecionar o tipo de modelo. Eu adicionei minha credencial, no seu caso você vai fazer isso. E aqui abaixo você informa qual é o modelo. Tem várias opções de modelos, como a gente pode ver aqui. Eu vou manter o que está por padrão. Se der algum erro nesse modelo, aí a gente muda. Então, eu vou manter aqui. Outra opção, a gente tem que adicionar a memória. Certo? Memória também, existem diversas opções de memória, tá? Você pode utilizar aqui, ó, a memória do Postgres, você pode utilizar aqui o MongoDB, você pode utilizar o Redis, você pode utilizar aqui a memória interna do próprio initn, que é a memória simples. Eu utilizo o Redis, então eu seleciono aqui a opção do Redis, e eu vou informar aqui o seguinte, ó, eu preciso também adicionar a conta do Redis. A conta do Redis é simples, tá? Não tem bicho de cabeças nenhum. Eu vou inclusive mostrar para vocês aqui, ó. Clica na opção de Create New Credential. E aqui você vai basicamente fazer o seguinte, ó. Aqui na opção de Host, tira isso daqui e coloca Redis. Pronto. Por que isso? Né? Porque no meu caso, o meu initn, ele está rodando dentro da mesma VPS que o Redis está rodando na mesma rede. Então eles conseguem se comunicar com essa facilidade, adicionando apenas o nome do serviço. No meu caso, o nome do meu serviço é Redis. Se você tiver o Redis com outro nome de serviço, vai lá no seu container, verifica qual é o nome do seu serviço e adiciona aqui. Basicamente isso. Tá bom? Então tá aqui, ó. Forma bem simples. Só vai simplesmente alterar aqui o nome do host e colocar Redis. Ou seja, o nome do teu serviço. Se o seu serviço tem um outro nome, você vai colocar outro nome aqui. E se tem senha, você coloca aqui a senha e o nome de usuário, se tiver. Se não tiver, segue o fluxo. Basta unicamente trocar essa informação aqui de host. Então vamos lá, vamos clicar aqui na opção de Save. Na verdade eu não vou clicar em Save porque eu já tenho a credencial. Aqui a gente tem a informação de Session ID. Aqui em Session ID eu vou colocar manualmente também. Então eu vou selecionar e vou clicar na opção de Definir. Então eu quero definir qual é a informação que vai vir para cá. Eu vou pegar aqui na informação de dados. Tá? Qual é a informação que eu quero inserir aqui? É o Remote ID. Essa segunda opção aqui, ó, que é o número de telefone da pessoa. Então eu vou pegar e vou soltar aqui dentro, tá? Por que isso? Porque cada memória é única. E como a gente faz com que isso seja único? Utilizando uma informação única, que nesse caso é o número do usuário, é o número da pessoa, do cliente que está entrando em contato com a gente. Todo WhatsApp ele é único, cada WhatsApp ele tem um número. Então é através disso que a gente define, tá? Então a minha key, que é a minha chave para salvar essa informação, então ele vai salvar a informação aqui dentro disso daqui, ó. Então ele vai criar lá na base do Redis. Então ele vai simplesmente utilizar isso daqui para se referenciar lá dentro. Aqui é a opção de contexto, né? Esse contexto aqui ele significa o seguinte. Se eu deixar aqui como 5, significa que o meu agente ele vai puxar as 5 últimas mensagens do meu cliente, que foi trocado ali com o meu cliente,
para poder utilizar como contexto da conversa. Eu particularmente não gosto. Eu gosto de deixar algo ilimitado. Como é que eu faço isso? -1. Eu vou colocar aqui -1. Então ele vai puxar tudo daquele cliente. Vai consumir mais token? Pode consumir mais token. Mas ali eu já vou ter uma qualificação de certa forma melhor, né? Você poderia colocar 50, 100, fica a seu critério. Eu vou utilizar tudo. Fechou? Bom, então vamos lá. A opção de session time eu vou deixar 0 mesmo. E até esse ponto aqui, nosso agente ele basicamente está criado. Beleza? Basicamente está criado. Então o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou retornar a informação do agente para o WhatsApp. E como que eu faço isso? Eu tenho duas maneiras. Eu posso utilizar o Node da Evolution ou eu posso utilizar uma solicitação HTTP Request. Particularmente, recomendo que você utilize um HTTP Request. Pode ser um pouco mais complicado inicialmente, sim, mas você já tem vídeos ensinando como fazer o uso do Postman. Então a gente faz a solicitação no Postman e pega a estrutura e adiciona aqui. Mas nesse conteúdo simples e objetivo, a gente vai utilizar aqui o Node da Evolution API. Vai ter um conteúdo te ensinando a fazer isso. Tá? Vai estar aí disponível para vocês, ensinando como fazer o processo de instalação do Node da Evolution API. Só que mais uma vez dizendo, eu recomendo que você utilize uma solicitação HTTP Request. Não tem conhecimento para isso nesse momento, faz então o processo através do Node, que vai ser mais simples, você já consegue colocar sua operação para funcionar. Tá? Em outros momentos, a gente pode em algum momento abordar essa questão de utilizar o HTTP Request. Mas aqui, para facilitar, para ser mais simples para o seu entendimento, a gente vai utilizar o Node da Evolution. Então eu vou selecionar aqui a opção de mais, eu já tenho esse Node aqui, então eu vou pesquisar por Evolution. Tá aqui, ó, Evolution API. Qual é o meu objetivo aqui? É enviar uma mensagem, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, mensagem de texto. Porque nesse momento o agente ele está me respondendo com mensagem de texto. Ele sempre vai me responder com mensagem de texto. Só que em alguns momentos eu posso transformar esse texto em um áudio. Eu posso, no meu caso, né, o meu agente ele vai utilizar links com as mídias. Então, em outro vídeo a gente vai utilizar, a gente vai, na verdade, abordar essa questão de quebrar as informações que o agente traz para a gente poder filtrar e direcionar. Quando for mídia de vídeo vai para cá, quando for mídia de imagem vai para ali, quando for texto vem para esse lado. Então tudo isso daqui a gente vai abordar, beleza? Bom, vamos lá. Ó. A opção de credencial. Já tem o processo ensinando como você cria a sua credencial. Tá? Aqui qual é o recurso? Recurso de mensagem. Eu tenho várias opções. Tenho instância, mensagem, grupo, chat, perfil, evento. Então isso daqui, esse Node, ele facilita demais o teu trabalho, tá? Só que se acontecer alguma instabilidade com esse Node aqui, de algum problema, se você está utilizando um HTTP Request, isso dificilmente vai acontecer, a não ser que seja um problema diretamente na Evolution, tá? Mas utilizando o HTTP Request é a forma mais segura, tá? Mas você pode utilizar isso daqui, porque isso daqui facilita demais. Particularmente, sendo bem sincero, quando é projeto pessoal meu, eu trabalho com o Node da Evolution. Isso daqui me poupa muito tempo, tá? Mas você tem essa opção de usar o Node ou usar o HTTP Request. Vai ficar a seu critério. Aqui a gente tem a operação. Qual é a operação? Eu posso mudar a qualquer momento. Eu posso selecionar uma coisa lá na lista e aqui eu mudar totalmente. Você não fica preso a isso, tá? Então aqui eu posso utilizar mensagem de texto, enviar mensagem de imagem, enviar áudio, enviar vídeo, documento. Bom, tem várias e várias opções aqui. Eu vou manter a mensagem de texto. E aqui é o seguinte, ele está perguntando o nome da instância. O nome da instância é esse aqui, ó. Instance name. Né? Na verdade, instance, né? Eu viajei aqui com relação à questão do push name. Vamos lá. Instance. Então ele vai puxar de forma variável, né, dinâmica, a informação da instância. Então, se em algum momento eu for lá dentro do meu manager e mudar o webhook para uma outra instância, digamos que sua conexão caiu, seu número foi bloqueado, alguma coisa aconteceu. Pega o webhook, joga em outra instância, a operação segue o fluxo, normalmente, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, instância e vou jogar para cá. Aqui abaixo é o número do destinatário. Qual é o número do destinatário? É esse aqui, ó. Remote de out. Vou arrastar, soltar. Veja que é um processo simples. Arrasta e solta. Basicamente isso. A mensagem. Qual é o conteúdo da mensagem? Essa aqui, ó. É o que vai vir do agente, tá? Não é essa daqui, não. É o que vem do agente. Tá aqui, ó. Agente. A gente vai pegar esse conteúdo e vai arrastar e vai soltar para cá. Não está em operação, né? Não mostra nada aqui porque a gente não executou. Então lembra que eu vim aqui e apaguei? Justamente para a gente usar esse caminho aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um execute workflow, aqui eu preciso primeiramente desfixar, tá? Eu poderia utilizar essa informação fixada, mas eu vou desfixar. Vou executar o workflow, vou vir aqui e vou mandar uma mensagem, tá? Vamos aqui executar de novo. Tá dando dando erro aqui no Node da Evolution, tá? Tá vendo aqui que mostra o símbolozinho de atenção? Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar, porque falta adicionar configurações ali, né?
Então eu vou dar um execute, vou abrir aqui o WhatsApp de novo e vou mandar um olá. Enviei a mensagem, recebeu. Como a gente apagou lá a informação no banco de dados, ele veio para cá, ó. Tá vendo? Ele veio para a opção de verificação, ele viu que não existe no banco de dados, então ele foi lá e criou e passou para a gente. Aqui deu um erro. Por que deu um erro? No modelo. Por isso que eu particularmente gosto de utilizar já direto o OpenAI. Pô, tem custo, mas me evita muita dor de cabeça. Então eu vou fazer o seguinte. Aqui eu posso mudar o modelo, tá? Vou vir aqui, ó, dou um duplo clique. Posso mudar aqui o modelo. Vou pegar aqui o modelo da Meta. Esse aqui, pronto. Vamos executar de novo. Vou apertar aqui para executar. Vamos ver se ele vai operar. Vamos aguardar aqui ele fazer a consulta no modelo do agente. Pronto, agora parece que funcionou. Bom, então vamos verificar aqui, ó. Vou abrir aqui o agente. Está aqui o output. Olá, eu sou a Ana, atendente responsável por ajudá-lo hoje. Para começar, poderia me dizer qual é o seu nome, por favor? Então veja que como eu instruí aqui, ela se apresenta e em seguida ela pede uma informação de cada vez. Quando eu informar o nome, ela pede o e-mail. Basicamente isso. Então eu preciso instruir. Falar, olha, é como se fosse, mais uma vez dizendo, é como se fosse uma pessoa mesmo. Tipo se fosse uma Ana aqui. Ó, Ana, quando chegar o cliente, você faz isso, isso e aquilo. É resumo, é isso que eu quero que você faça. É isso que ela vai fazer, tá? Então, vamos lá. Eu tive a resposta, vou ativar novamente aqui o Node da Evolution, vou dar um duplo clique e agora eu vou arrastar a informação da mensagem, que está aqui, ó, agente de A. Vou pegar o output, jogo aqui, pronto. Agora sim, vai funcionar corretamente. Eu vou executar de novo aqui, do zero. Vou agora apagar aqui, ó, o meu banco de dados novamente. Se eu atualizar, ele criou a informação aqui, tá? Então, vou fazer o seguinte, eu vou apagar essa informação. Vou esperar ele carregar aqui, seleciono, apago, maravilha. Volto para o meu fluxo. Vou executar, vou mandar mensagem no WhatsApp de novo, beleza? Vou mandar um bom dia. Pronto, mandei, ele vai salvar, salvou, mandou para o agente, já respondeu aqui, ó, bom dia, me chamo Ana, sou atendente aqui da nossa plataforma. Para que eu possa melhor atendê-lo, poderia me informar seu nome, por favor? Então eu posso executar aqui, ó, e ele já tem a base de informação, né, já armazenou aqui no nosso banco de dados, então ele não vai armazenar de novo, ele vai agora passar direto para a gente. Então eu preciso pausar aqui. Eu preciso fazer o seguinte, eu preciso ligar essa informação ao agente também, tá? Eu vou pegar e vou ligar aqui para o agente. Para ficar mais organizado visualmente, eu vou arrastar essa informação para cá. Pronto. Vamos lá. Vamos executar o workflow de novo. Vou mandar agora, vamos abrir aqui o WhatsApp para a gente acompanhar. Vou mandar aqui meu nome. Meu nome é Pedro. Vou enviar. Ó, tá vendo que ele não foi para a opção de criar de novo a informação lá na base, no Data Tables do NHN, porque ele já verificou e viu que existe. Se existe, não precisa fazer. Então ele passou para IA a informação da mensagem. Tá aqui, ó. Obrigada, Pedro. Agora, para continuarmos, poderia me informar seu endereço de e-mail, por favor? Pronto. A gente já tem o nosso agente conectado ao WhatsApp. É um fluxo simples. O vídeo pode ter ficado longo? Pode ter ficado longo. Mas aqui você tem base de conhecimento para criar seu próprio agente. Depois disso aqui, aí o céu é o limite. Aí a gente vai criar o processo de pausa do agente, o agente volta de forma automática, adicionando as mensagens à memória do agente para ter contexto, né? Eu vejo algumas pessoas ensinando, mas não traz essa base de você adicionar como contexto, beleza? A gente vai adicionar o processo de fazer tratamento de áudio, tratamento de mensagens divididas, enviar vídeos, enviar imagem, ou seja, prova social, fazer consulta, gerar o link de pagamento, consultar se o pagamento foi realizado. Então aqui você vai ter uma automação completa, seja para seu uso, seja para você poder comercializar essa solução, fazer o que você quiser. Então você vai ter a base de conhecimento para tornar isso daqui realidade. E com isso daqui, o céu é o limite. Na verdade, como eu digo, o céu não é o limite com o NHN. Esse daqui é realmente algo surreal. Então, de forma bem resumida, é assim que você faz para criar o seu primeiro agente de IA e integrar ele ao WhatsApp. A partir desse ponto aqui, você já tem toda a base de informação que você precisa para, pelo menos, tornar este primeiro passo realidade dentro do seu negócio. Beleza? Bom, e esse conteúdo, como dito, né, ele vai ser gravado por partes. Então aqui a gente tem a parte 1, onde a gente criou, fazer o processo de criar o agente, conectar com o WhatsApp. Depois vai vir a parte 2, parte 3 e assim sucessivamente.
até que a gente tenha o nosso agente completo. Mas para que a gente possa trazer as próximas etapas, eu preciso da tua contribuição. Você precisa se inscrever no canal, você precisa deixar o teu like, você precisa deixar um feedback aí na descrição, porque isso nos estimula a trazer mais conteúdos, a continuar trazendo. Porque se a gente traz um conteúdo bacana, um conteúdo que está agregando para você, mas a gente não tem o reconhecimento sobre isso, se torna perca de tempo, a realidade é essa. Então, se a gente não tem a retribuição, pelo menos ali, com like, com inscrição, com impulsionamento do conteúdo, de fato é uma perca de tempo, é um tempo gasto em vão. Você vai estar se beneficiando e a gente não tem nada com isso, nenhum retorno. Então, eu vou deixar para vocês essa meta. Neste momento, pelo menos nesse primeiro vídeo, é 10 likes. Trouxe 10 likes, bateu a meta, a gente traz o próximo conteúdo, tá? Então, eu vou deixar para vocês essa meta aí. Então, a gente precisa bater 10 likes. Bateu 10 likes, a gente traz o próximo etapa, parte 2. Depois a gente vai ter outra meta e traz a parte 3 e assim sucessivamente. Agora, você, né, que, pô, eu não quero deixar like. Eu já quero ir para o resumo. Eu quero já ter acesso ao negócio completo aqui, as videoaulas. Vai estar disponível aqui para quem adquiriu ou para quem adquirir o acesso ao nosso script de instalação. Beleza? Daqui é uma ferramenta onde a gente desenvolveu essa ferramenta para poder fazer o processo de instalação de forma automática dessas aplicações. Evolution API, NetN, Typeboot, Minion. Então você tem essa facilidade através do script. E não é só para você que não tem conhecimento sobre como funciona a instalação dessas ferramentas. Porque você vai ter isso aqui no módulo de instalação manual no Portainer. Tá? Então você vai aprender como fazer essas instalações passo a passo. Mas se você quiser otimizar o seu tempo, até mesmo para você que já tem conhecimento, já sabe como funciona, quer otimizar o seu tempo, quero fazer o processo de instalação de forma automática, você pode utilizar aqui o autoinstalador, beleza? E aí vai ter os conteúdos aqui, tá? Vai ter aqui, no caso, já tem disponível o Evo Conector, que é uma forma de facilitar a conexão entre você, a sua Evolution Manager e o seu cliente. E aqui vai ter os conteúdos relacionados a essa automação, a SA. E se você está vendo esse vídeo, provavelmente esse conteúdo aqui ele já está disponibilizado aqui completamente dentro da nossa área de membros, né? Então vai estar tudo aqui como material de bônus, vamos dizer assim. Então vai estar disponível aqui para a galera que adquiriu ou que vier a adquirir. Então vai estar aqui tudo disponível. Vai estar o template, vai estar as videoaulas passo a passo. Beleza? Então, de forma bem resumida, é isso. E aqui é o seguinte, se você não quiser adquirir aqui, né, o acesso, tudo bem, não tem problema, a gente vai disponibilizar ainda assim o conteúdo completo aqui dentro do YouTube, desde que as metas sejam alcançadas. Se não bater o meta, a gente não traz conteúdo. É simples assim. Você quer um conteúdo mais completo? Você quer pegar até o final? Então, bate a meta, compartilha o conteúdo, divulga para o seu amigo, divulga para a galera aí e vamos bater a meta de like. No mais é isso. Tamo junto, um forte abraço e vamos pro próximo conteúdo.